Mais ferro que carne. Em uma planta selvagem você já ouviu falar que comer carne é a melhor forma de conseguir ferro? Pois é, muita gente acredita nisso. Mas sabia que existe uma planta selvagem que tem mais ferro do que a carne? Isso mesmo! E o melhor, ela é natural, barata e fácil de encontrar. Neste texto, vamos explicar direitinho como isso funciona, por que o ferro é importante e como essa planta pode ajudar no seu dia a dia. O que é ferro e por que ele é importante? O ferro é um mineral que nosso corpo precisa para funcionar bem. Ele ajuda a levar oxigênio para todas as partes do corpo, dá energia e mantém o sistema de defesa e imunidade forte. Quando falta ferro, a gente se sente cansado, fraco, com dor de cabeça e até pode ficar doente mais fácil. Imagine que o ferro é como o combustível de um carro. Se o tanque está vazio, o carro não anda. No nosso corpo, é a mesma coisa, sem ferro, tudo fica mais difícil. Exemplo do dia a dia, se você acorda cansado mesmo depois de dormir bastante, pode ser falta de ferro. Se fica ofegante subindo uma escada, pode ser sinal de que seu corpo não está recebendo oxigênio direito por falta de ferro. Se suas unhas quebram fácil ou seu cabelo cai mais que o normal, também pode ser por causa disso. A carne não é a única fonte de ferro. Muita gente acha que só a carne vermelha, como o bife, fígado ou hambúrguer, tem ferro. E é verdade, ela tem bastante. Mas não é a única opção. Existem plantas que também são ricas em ferro, e algumas até têm mais ferro do que a carne. Quanto ferro tem em cada coisa? Vamos comparar, em miligramas de ferro por 100 gramas do alimento: carne bovina, cozida 2,7 miligramas, fígado de boi, cozido 6,5 miligramas, espinafre, cozido 3,6 miligramas, lentilha, cozida 3,3 miligramas, feijão preto, cozido 2,1 miligramas, a planta selvagem que vamos falar, até 15 miligramas ou mais. Dependendo de como é preparada, ou seja, essa planta tem muito mais ferro do que um bife ou até do que o fígado. Qual é essa planta selvagem? A planta que estamos falando é a urtiga, também chamada de urtiga comum ou urtiga vermelha. Ela cresce em muitos lugares do Brasil, especialmente em terrenos baldios, beiras de estrada e até em jardins. Muita gente acha que é só um mato que queima a pele quando a gente encosta, mas ela é um superalimento. Por que a urtiga tem tanto ferro? Ela absorve muitos nutrientes da terra, incluindo o ferro. Suas folhas são ricas em minerais, não só ferro, mas também cálcio, magnésio e vitaminas. É uma planta que cresce fácil, sem precisar de muito cuidado. Como usar a urtiga? Você não vai comer ela crua, porque as folhas têm uns pelinhos que irritam a pele e a boca. Mas dá para usar de várias formas: um chá de urtiga, ferver as folhas secas ou frescas na água por 10 minutos. Fica com um gosto parecido com espinafre, mas mais forte. 2. Sopa ou refogado, cozinhar as folhas, depois de lavar bem, e usar no lugar do espinafre em receitas. 3. Farinha de urtiga, secar as folhas ao sol e bater no liquidificador até virar pó. Esse pó pode ser colocado em sucos, vitaminas ou até em massas de pão. Cuidado! Nunca pegue urtiga com as mãos nuas, porque ela queima. Use luvas ou um saco plástico. Não colha urtiga em lugares poluídos, como perto de fábricas ou estradas movimentadas, porque ela pode absorver sujeira. Se você tem problemas nos rins ou pressão alta, converse com um médico antes de consumir muito. Outras plantas com bastante ferro. A urtiga não é a única planta com muito ferro. Se você não achar ela, pode experimentar outras opções. Um dente de leão, as folhas podem ser usadas em saladas ou chás. Tem cerca de 3 miligramas de ferro a cada 100 gramas. 2. Amaranto, um grão antigo que tem 5 miligramas de ferro a cada 100 gramas, mais que a carne. 3. Salsa. Muita gente usa só para decorar o prato, mas ela tem 3,3 miligramas de ferro a cada 100 gramas. 4. Agrião. Tem 3,1 miligramas de ferro e é fácil de achar em feiras. Como o corpo absorve melhor o ferro das plantas? Aqui vai um segredo. O ferro das plantas, chamado de ferro não é absorvido tão fácil quanto o ferro da carne.
Mas dá para melhorar isso com alguns truques. Como a vitamina C junto, a laranja, o limão, a acerola e o kiwi ajudam o corpo a pegar mais ferro da comida. Por exemplo, tome um suco de laranja depois de comer feijão. Coloque limão na salada de folhas escuras. Coma uma fruta cítrica de sobremesa. 2. Evite café ou chá preto perto das refeições. Eles têm substâncias que atrapalham a absorção do ferro. Espere pelo menos 1 hora depois de comer para tomar. 3. Cozinhe em panelas de ferro. Quando você cozinha feijão ou sopa em uma panela de ferro, um pouco do ferro da panela vai para a comida. Quem precisa de mais ferro? Algumas pessoas precisam de mais ferro do que outras, mulheres grávidas, porque o bebê também precisa de ferro para crescer. Mulheres que menstruam, porque perdem sangue todo mês. Vegetarianos e veganos, porque não comem carne, que é uma fonte fácil de ferro. Atletas, porque o corpo gasta mais energia e precisa de mais oxigênio. Crianças em fase de crescimento, porque estão desenvolvendo ossos, músculos e sangue. Se você se encaixa em algum desses grupos, vale a pena prestar atenção na quantidade de ferro que come. Como saber se estou com falta de ferro? Se você está sempre cansado, pálido, com tontura ou falta de ar, pode ser sinal de anemia, falta de ferro. Mas só um exame de sangue pode confirmar. Se for o caso, o médico pode receitar suplementos ou indicar mudanças na alimentação. Sinais de falta de ferro: cansaço sem motivo. Pele e gengivas mais claras que o normal. Unhas fracas e quebradiças. Queda de cabelo. Dificuldade para se concentrar. Vontade de comer coisas estranhas, como gelo ou terra, isso mesmo. Resumo final: ferro na planta é possível e fácil. O ferro é essencial para dar energia, levar oxigênio e manter a imunidade forte. 2. A carne não é a única fonte. Plantas como a ortiga têm mais ferro do que a carne bovina. 3. A ortiga é uma planta selvagem fácil de encontrar, mas precisa ser preparada direito, nunca crua. 4. Outras plantas ricas em ferro: dente de leão, amaranto, salsa e agrião. 5. Para absorver melhor o ferro das plantas, coma a vitamina C junto e evite café, chá preto perto das refeições. 6. Quem precisa de mais ferro? Grávidas, mulheres que menstruam, vegetarianos, atletas e crianças. 7. Se sentir cansaço constante, faça um exame de sangue para checar a anemia. Dica extra: como incluir mais ferro no dia a dia se você quer aumentar o ferro na sua alimentação sem complicação. Aqui vão algumas ideias simples. Café da manhã: aveia com sementes de abóbora, que tem ferro, mais suco de laranja. Almoço: feijão preto com arroz e salada de agrião com limão. Lanche: mix de castanhas, como castanha de caju, com uma fruta cítrica. Jantar: sopa de lentilha com espinafre e um pedaço de pão integral. Sobremesa: morango ou kiwi, para ajudar na absorção do ferro. Se você achar ortiga, experimente fazer um chá ou uma sopa. É uma forma barata e natural de cuidar da saúde. Conclusão: não precisa ser carnívoro para ter ferro suficiente no corpo. A natureza oferece opções poderosas, como a ortiga, que superam até a carne em quantidade desse mineral. O importante é variar a alimentação, combinar os alimentos certos e prestar atenção nos sinais do corpo. Com pequenas mudanças, dá para ter mais energia, disposição e saúde sem gastar muito. Além da ortiga, outras plantas selvagens e alimentos do dia a dia podem ajudar a manter os níveis de ferro em dia. O segredo está em saber quais são e como prepará-los para aproveitar ao máximo seus benefícios. Por exemplo, o dente de leão, aquela plantinha que muita gente acha que é mato, é rico em ferro e pode ser usado em saladas ou chás. Basta lavar bem as folhas jovens, as mais novas são menos amargas, e misturar com outras verduras. Outra opção é o caruru, uma planta comum em hortas e terrenos baldios, que também tem ferro e pode ser refogado como espinafre. Se você gosta de temperos, a salsinha e o coentro são ótimas fontes de ferro. Uma colher de sopa de salsinha picada no feijão ou na salada já ajuda bastante. E não se esqueça das frutas secas, como damasco e uva passa, que são práticas para levar na bolsa ou comer no lanche da tarde. Mas atenção,
não adianta só comer alimentos ricos em ferro. O corpo precisa de vitamina C para absorver esse mineral direito. Por isso, sempre combine uma fonte de ferro com algo cítrico, como suco de limão, laranja ou acerola. Por exemplo, se você comer feijão, tome um suco de laranja junto. Se for uma salada de folhas verdes, esprema um limão por cima. Outra dica é evitar tomar café ou chá preto logo depois das refeições, porque eles podem atrapalhar a absorção do ferro. Espere pelo menos 1 hora antes de tomar essas bebidas. Se você sentir cansaço constante, fraqueza ou falta de ar, pode ser sinal de falta de ferro. Nesse caso, além de ajustar a alimentação, é bom procurar um médico para fazer exames e ver se precisa de algum suplemento. O legal é que muitas dessas plantas e alimentos são fáceis de encontrar, baratos e ainda ajudam a variar o cardápio. Não precisa ser complicado, basta prestar atenção no que come e fazer pequenas trocas. Com o tempo, você vai sentir a diferença na energia e no bem-estar, sem precisar gastar muito ou recorrer a alimentos industrializados. A natureza já dá tudo o que a gente precisa. E não é só isso. Muitas dessas plantas ricas em ferro crescem até mesmo em terrenos baldios, quintais ou beiras de estrada, sem precisar de cuidados especiais. Um exemplo é a beldroega, aquela plantinha que muita gente acha que é mato. Ela tem mais ferro do que a maioria das carnes e ainda vem cheia de vitamina C, que ajuda o corpo a absorver o ferro melhor. Você pode colher as folhinhas, lavar bem e usar em saladas cruas ou refogadas com alho e azeite. Fica uma delícia e nem parece que está comendo algo tão nutritivo. Outra planta fácil de achar é a taioba, comum em regiões mais úmidas. As folhas jovens, quando cozidas, são uma ótima fonte de ferro e têm um gosto parecido com o espinafre. Mas atenção, só coma as folhas bem cozidas, porque cruas podem causar irritação na boca. Se você mora perto de um rio ou área com mata, pode ser que ela esteja crescendo por lá sem ninguém dar bola. Até mesmo o dente de leão, aquela erva daninha que nasce no jardim, é um tesouro escondido. As folhas são amargas, mas se você misturá-las com outras verduras ou temperar com limão e azeite, o sabor fica bem mais suave. E o melhor, elas têm ferro, cálcio e até ajudam a desintoxicar o corpo. O segredo é não ter medo de experimentar. Muitas vezes, a gente ignora essas plantas porque não as conhece ou porque alguém disse que são comida de pobre. Mas a verdade é que elas são alimentos poderosos, que nossos avós já usavam muito antes dos supermercados existirem. Se você não sabe identificar quais são comestíveis, comece com as mais conhecidas, como a beldroega ou o caruru, e vá pesquisando aos poucos. Outra coisa importante, não adianta só comer alimentos ricos em ferro se o seu corpo não estiver saudável para absorvê-lo. Por exemplo, se você fuma ou bebe muito álcool, isso pode atrapalhar a absorção de nutrientes. Também é bom evitar comer alimentos ultraprocessados em excesso, porque eles deixam o intestino preguiçoso e dificultam a absorção de vitaminas e minerais. Uma ideia simples é fazer um diário alimentar por alguns dias. Anote o que comeu e como se sentiu depois, se ficou com mais energia, se dormiu melhor ou se sentiu mais disposto. Assim, você vai perceber quais alimentos fazem bem para você e quais não combinam tanto com o seu corpo. E não precisa virar vegetariano ou mudar tudo de uma vez. Comece aos poucos, troque um lanche industrializado por uma fruta com castanhas, ou acrescente uma salada de folhas escuras no almoço. O corpo vai agradecer, e você nem vai sentir falta do que deixou de comer. Lembre-se, a natureza não inventou alimentos ruins ou bons. O que existe são escolhas. Se você optar por comida de verdade, fresca e variada, o ferro e outros nutrientes vai entrar no seu corpo de forma natural, sem precisar de suplementos caros ou dietas mirabolantes. E o melhor, você vai se sentir mais forte, mais disposto e até mais feliz, porque o que a gente come afeta até o nosso humor. Então, da próxima vez que vir uma planta crescendo no quintal ou na calçada, em vez de arrancar, que tal dar uma chance? Pode ser que ela seja justamente o que você precisa para se sentir melhor. Afinal, a comida de verdade não vem com rótulo nem precisa de receita complicada. Basta abrir os olhos e aproveitar o que a terra já oferece de graça. E não precisa ser nenhuma erva rara ou difícil de achar.
Muitas dessas plantas que a gente chama de mato ou pinso estão cheias de nutrientes e são fáceis de encontrar. O dente de leão, por exemplo, que muita gente arranca do jardim, tem mais ferro que o espinafre e ainda ajuda a limpar o sangue. As folhas jovens são ótimas em saladas, e as flores podem ser usadas para fazer um chá suave. Outra planta comum é a serralha, que aparece em terrenos baldios e beiras de estrada. Ela é rica em ferro, cálcio e vitamina C, e suas folhas têm um gosto levemente amargo, parecido com o da rúcula. Dá para refogar com alho ou misturar no arroz, como se fosse couve. Até a famosa Maria Mole, aquela plantinha de flores amarelas que cresce em qualquer lugar, pode ser uma aliada. Suas folhas são comestíveis e têm um sabor suave, quase neutro, perfeito para saladas ou sopas. O legal é que, além de nutritivas, essas plantas são resistentes. Elas crescem sem precisar de adubo, veneno ou cuidados especiais, o que significa que são alimentos limpos, sem agrotóxicos. Mas atenção! Antes de sair comendo qualquer planta, é importante ter certeza do que está colhendo. Algumas podem ser parecidas com outras que são tóxicas. Uma dica simples é começar com as que você já conhece, como a taioba, só as folhas bem novas e cozidas, porque crua pode fazer mal, ou a beldroega, que aparece em hortas e tem um gosto levemente azedo, ótimo para saladas. Se tiver dúvida, pergunte para alguém que entende do assunto, como um agricultor ou um botânico, ou procure fotos na internet para comparar. Outra coisa bacana é que essas plantas não custam nada. Enquanto um maço de espinafre no mercado pode pesar no bolso, a serralha ou o dente de leão estão ali, crescendo de graça, esperando para serem colhidos. E não é só questão de economia, é uma forma de se reconectar com a natureza e entender que a comida não precisa vir sempre embalada em plástico ou com uma lista de ingredientes que ninguém entende. Experimente começar devagar. Na próxima vez que for fazer uma salada, colha algumas folhas de beldroega ou dente de leão e misture com os outros ingredientes. Ou refogue um punhado de serralha com alho e azeite, como se fosse espinafre. Você vai ver que o sabor é diferente, mas não ruim. Pelo contrário, muitas vezes é mais fresco e vivo do que o das verduras que compramos no mercado, que às vezes ficam dias na geladeira perdendo nutrientes. E não pense que é só ferro. Essas plantas têm uma variedade enorme de vitaminas, minerais e fibras que ajudam o corpo a funcionar melhor. A ortiga, por exemplo, é cheia de ferro e vitamina C, mas muita gente nem sabe que ela pode ser comida, basta escaldar as folhas para tirar o ardido. O caruru, que aparece nas hortas como erva daninha, é rico em proteínas e cálcio, e pode ser usado em refogados ou sopas. O mais interessante é que, ao comer essas plantas, você está voltando a uma forma mais antiga e natural de se alimentar. Nossos avós e bisavós sabiam disso. Eles não tinham supermercados cheios de opções, mas conheciam as plantas da região e sabiam quais podiam comer. Hoje, com tanta comida industrializada, a gente acabou esquecendo esse conhecimento. Mas ele está aí, esperando para ser redescoberto. Então, que tal dar uma chance? Na próxima vez que vir uma planta crescendo no quintal, no parque ou até na fresta de uma calçada, pare e observe. Pode ser que ela seja exatamente o que seu corpo precisa. E o melhor, você vai estar comendo algo fresco, natural e cheio de vida, sem precisar gastar dinheiro ou seguir modas passageiras. A natureza já fez o trabalho duro. Agora é só colher e aproveitar. E não precisa ser nada complicado. Muitas dessas plantas que a gente chama de mato ou erva daninha são verdadeiros tesouros escondidos. Um exemplo clássico é a Ora pronobis, aquela plantinha que cresce em cercas e muros. Ela é tão rica em ferro que, antigamente, era chamada de carne dos pobres. Só de comer um punhado das folhas dela, você já está dando um reforço no sangue, sem precisar de suplementos caros ou dietas mirabolantes. Outra planta fácil de encontrar é a bertalha, que parece uma trepadeira com folhas em formato de coração. Ela é cheia de vitaminas e minerais, e dá para usar em saladas, refogados ou até em sucos. Se você já viu aquela plantinha com folhas redondas e flores amarelas crescendo no meio do gramado, pode ser a serralha. As folhas dela são ótimas para saladas cruas, e o gosto lembra um pouco do espinafre, só que mais suave.
O legal é que essas plantas não exigem cuidados especiais. Elas crescem sozinhas, sem precisar de adubo, pesticida ou rega constante. É só chegar, colher e comer. E o mais bacana é que, ao fazer isso, você está se conectando com uma sabedoria antiga, que não depende de embalagens plásticas, rótulos ou marcas famosas. É comida de verdade, do jeito que a natureza oferece. Claro, é importante ter cuidado. Nem toda planta é comestível, e algumas podem até ser perigosas. Mas com um pouco de atenção e pesquisa, dá para aprender rapidinho. Uma dica é começar pelas plantas mais conhecidas, como a taioba, só as folhas novas e bem cozidas, o dente-de-leão, as flores e folhas são ótimas em saladas, ou a capuchinha, flores e folhas têm um gostinho picante, perfeito para temperar pratos. E não precisa ser radical. Você não precisa abandonar tudo e viver só de plantas selvagens. Mas que tal experimentar? Na próxima vez que for ao mercado, leve um maço de ora pronobis ou bertalha e misture com o que já costuma comer. Ou então, quando estiver passeando, colhe algumas folhas de serralha e faça uma salada diferente. Pequenos passos já fazem uma grande diferença. Além de fazer bem para o corpo, comer essas plantas é uma forma de respeitar a natureza. Você está usando o que ela oferece, sem desperdiçar, sem poluir e sem explorar recursos além do necessário. É um ciclo simples: a terra dá, você colhe, come e devolve os nutrientes de volta ao solo. Nada de lixo, nada de excessos, só o essencial. Então, da próxima vez que alguém disser que você está comendo mato, lembre-se, nossos antepassados faziam isso muito antes de existirem supermercados. E eles não eram menos saudáveis por isso. Pelo contrário, muitas vezes eram mais fortes e resistentes, porque se alimentavam do que a terra dava, sem intermediários. Que tal resgatar um pouco desse jeito de viver? A natureza está aí, esperando por você. Basta estender a mão e colher.